Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eina Cash. Me chamo Luana França. E eu me chamo Johnny. Estamos aqui hoje para receber uma excelente cabeleireira. Conta pra gente, Luana, quem é? Pois é, e hoje estamos aqui recebendo a expert em alisamento natural, gente. Nada mais, nada menos do que Carol Manjeski. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Luana. Se apresente. Obrigada, Johnny. Olá, pessoal. Me chamo Carol Manjeski, sou especialista em alisamento com foco em tratamento. E hoje vim aqui participar do podcast da Eina Cash, né? Eina Cash, isso mesmo. Fica meio... Pode ser reina também. Pegou o reina, mas... Tá tudo certo. Então, Carol, conta pra gente um pouquinho. A gente veio aqui para conhecer um pouquinho da sua história, para você contar pra gente, contar pra quem tá em casa, né? Um pouquinho da sua história, dessa trajetória. Como é que fez você entrar nesse mercado? Bom, tudo começou com um desejo de infância, assim, né? Descobri essa área do alisamento muito nova. Antigamente a gente tinha muita dificuldade em finalizar um cabelo cacheado, eu sou cacheada. Então comecei alisando muito cedo, com 11 anos eu comecei alisando o cabelo, então foi meu primeiro contato ali com o alisamento, né? E aquele alisamento raiz, né? Aquelas químicas sinistronas, que a gente ficava até tonto de... Vai fazer Luana querer alisar o cabelo também, olha só. Não, eu posso ter as duas versões, então faz uma escova, fica lisinho, tá tudo certo. Mas se precisar já tem expert. Pois é. E aí, na época, realmente, era um alisamento muito forte, era um cheiro bem invasivo, assim, ainda mais pra criança, né, tá fazendo esse tipo de procedimento. Mas eu acredito também que pra minha mãe, naquela época, era mais fácil pra poder cuidar do cabelo ali. E aí foi meu primeiro contato e eu fui gostando muito. E aí, sou autodidata e comecei a aprender a fazer alisamento muito nova. E aí fui descobrindo a progressiva, né, o mercado de alisamento foi modernizando ali. Naquela época era formol ainda. E comecei... Deus me livre. E aí comecei alisando o cabelo, minhas amigas gostavam muito do resultado, então começaram a querer que eu fizesse. E nunca foi uma profissão, né? Sempre foi um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer, tinha aptidão ali pelo processo. E aí eu lembro que uma vez eu fui fazer o cabelo de a mãe de uma amiga minha, a Viviane, e ela virou pra mim e perguntou, quanto que você vai me cobrar? Aí eu falei, nada, tia. Ela, não, mas você tem que cobrar, é o seu valor. Se você não cobrar, ninguém vai pagar o que você está fazendo. E você faz muito bem. E ali vem uma virada de chave, né? E aí, quando eu me peguei, já vi fazendo um curso pelo Senac para me especializar melhor. E ali me tornei profissional da área de cabeleireiro, né? Até eu resolver realmente partir só para a área de alisamento, ainda demorou um pouquinho. Mas eu falo assim que a minha profissão realmente ela só foi aflorar depois de muitos anos, porque eu trabalhava de carteira assinada em outras empresas e o alisamento para mim era um extra ali. Então a minha profissão era um extra, né? E demorei muitos anos a conseguir sair dessa cultura enraizada do CLT, porque a gente fica muito engessado ali, como que eu vou trabalhar, como que eu vou me manter? Aquele medo, né, impede da gente tomar uma decisão. De não ter algo fixo também, né? Um valor garantido todo mês. Isso aí que restringe um pouco, né? Sim, realmente. A gente entra no mercado às cegas, assim. Porque eu só sabia fazer alisamento. Então eu não sabia empreender, não sabia vender. E por quantos anos foi esse curso? Esse primeiro curso, assim, Uns 10 anos atrás. Tem que bacana. Muito tempo. Nossa senhora, você já tem quanto tempo de profissão? Olha, atuando mais de 10 anos, mas que hoje eu tenho um estúdio de trabalho só pra mim, tem só 3 anos. 3 anos, que bacana. A minha empresa é um bebezinho ainda de 3 anos. Né? Mas a bagagem, minha filha, é que conta, né? A bagagem profissional é que realmente... E me conta, eu vi que você tive a oportunidade de ir lá conhecer o seu espaço, parabéns, muito lindo. Obrigada. E eu vi que você tem uma linha própria que me chama muita atenção pela cor, né? E conta pra gente como é que surgiu esse sonho, é um sonho realizado também, né? Porque conseguir uma linha, formulação, conta pra gente sobre essa sua realização. Gente, eu falo que toda decisão que eu tomei a partir do momento que eu comecei a empreender foi guiada por Deus. Eu sou muito temente a Deus, tenho uma fé muito grande. E quando eu comecei a empreender,
Eu ainda atuava fazendo vários procedimentos, né? Como eu sou cabeleireira, fazia alisamento, tratamento, fazia mechas, coloração. E aí eu fui começando a criar um gosto pelo alisamento, que era uma coisa que saía muito ali, né? E eu comecei a precisar me limitar a entregar procedimentos, porque mechas te demanda muito tempo, coloração também. E aí eu comecei a nichar. E aí eu entendi que eu precisava focar em um tipo de procedimento. Mas então você já pegou um pouquinho de cada coisa, já passou por todas, Já. até realmente encontrar e falar, não, quero focar no alisamento. E a gente vai aprendendo com os erros ali, né? Dia a dia, Não, né? Carol, você faz esse procedimento? Faço. Carol, você faz isso? Faço. O que você pediu, eu tô fazendo. E aí, quando eu entendi que aquilo ali era uma coisa que estava me demandando muita energia e eu não estava conseguindo dar conta, eu precisei escolher. Eu falei, não, preciso seguir um caminho. E o alisamento era uma coisa que já fazia muitos anos, né? E foi quando eu decidi realmente ir pro segmento de alisamento. Eu sigo alguns profissionais que para mim são referências na área de alisamento, a Nayara Bezerra, né? A Ana Paula Carvalho também, que é uma especialista em liso. E hoje não atua mais na área, ela lançou o produto dela. E eu comecei a entrar nesse mercado e gostar, me apaixonar. Essa parte de formulação, uma coisa que eu gosto muito, né? E eu sempre foquei muito nessa questão de composição, não de marca. Porque eu acredito hoje que o público está muito enraizado em fazer parte, né? Ser pertencente daquela marca ali. E isso te limita muito. Porque às vezes a pessoa quer fazer procedimento com você, mas ela quer determinado produto. Ah, você usa esse produto? E pra gente que trabalha na área, entende, né? Hoje, o que precisa ter num produto para ser um produto bom. Sim, às vezes nem vai atender aquela cliente, mas ela quer pela visibilidade da linha, né? Isso aí. E eu percebi que isso gerava confiança maior, né? E como eu sempre gostei de trabalhar com coisa boa, eu trabalhei muitos anos com a Naturelle, que era uma marca capixaba, e gostei muito. E a dona da Naturelle é uma mulher que eu admiro muito, que é a Aline, e ela me contou a história dela na época, como que ela entrou no ramo e desenvolveu a marca dela. E na época ela falou, Carol, eu tenho uma fábrica, a gente também terceiriza, né, produtos, trabalha com, se eu não me engano, eles falam full service, né, que já entrega tudo pronto ali. E aí eu fiquei apaixonada e queria cada vez mais enraizar ali para entender como funcionava. E aí surgiu aquele sonho. E eu falo que é uma coisa que eu falo que quando seu destino está predestinado, já vai te mostrando ali alguns caminhos, vai, né? Vai te guiando para aquilo que você tem vontade, né? E aí eu lembro que eu sou formada em técnica de administração e na época que eu fiz meu curso, há uns anos atrás, para a gente se formar, a gente precisava montar uma empresa. E eu lembro que na época não tinha nada a ver na área de cabeleireiro, nada disso. E a gente montou, eu e uma amiga, com uma ideia minha na época de fazer uma empresa de cosméticos. Olha que bacana! E aí depois que isso começou a surgir no meu coração, falei, gente, mas no fundo eu já tinha esse sonho, né? Só não tinha ainda entendido o propósito. Então quando isso começou, eu falo que veio do despertar, né? Com os meus 27 anos que eu tive essa mudança de mentalidade ali, foi onde eu comecei a seguir esse caminho do alisamento. Que bacana, e se encontrou, né? Sim. E qual o diferencial do seu produto por ser um alisamento natural? Chamou a atenção por isso, expert em alisamento natural. Eu falei, gente, tem um diferencial aí. Conta pra gente sobre isso. Na época que eu desenvolvi o produto, eu lembro que tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era o resultado dos procedimentos que eu fazia. As clientes gostavam muito. E eu brinco que eu falo, quando eu comecei na área, eu orava muito para as minhas mãos entregar bons resultados, né? Porque quando a gente começa, é muita insegurança ali. Você fala, será que vai alisar? Pegar um cabelo cacheado, entregar um liso 100% ali de primeira? E aí sempre dava certo. E aí eu falei, eu quero desenvolver um produto que além de alisar, ele entrega bons resultados, porque as clientes sempre falavam, Carol, meu cabelo começou a crescer, meu cabelo nunca ficou tão liso assim, e um liso saudável, um liso natural, e aí eu quis entregar tudo isso dentro do produto. Então, na época, eu pesquisei muito sobre formulação, sobre ativos ali que eu conseguisse colocar dentro do produto para me entregar bons resultados, então a gente trabalhou muito essa parte de tecnologia do produto também. Então, hoje o alisamento ele é à base de ácido orgânico, e tem ativos reconstrutores também para ajudar nessa parte do processo de tratamento
enquanto age ali no cabelo da cliente. Além de um brilho maravilhoso que o Glow entrega, então as clientes saem de lá apaixonadas. Então, eu quis trabalhar toda essa parte interna, né, de tecnologia, inovação do produto, quanto a parte externa, que o brand da minha marca é rosa, né, então eu queria trazer isso para o meu produto também. E funcionou, que a gente chega, a primeira coisa que bate o olho é nos produtos lá na prateleira. Sim. E hoje, Carol, você trabalha sozinha, você trabalha com equipe? Esse ano eu comecei a dar um passo no processo de expansão da minha empresa. Então, atualmente eu tenho a Michelle que trabalha comigo, né? E ela já é especialista há 8 anos, então cheguei a fazer esse processo de treinamento com uma pessoa sem experiência na época e não funcionou. E eu tinha muita dificuldade. Eu acredito que existem muitas crenças que a gente precisa quebrar ali para dar um próximo passo. E eu tinha muita dificuldade de contratação. Não sabia como que eu ia contratar, como que eu ia manter um padrão cultural ali dentro da minha empresa, já que eu sempre trabalhei com muita ética, profissionalismo. Então eu queria que isso permanecesse, né? Então eu tinha muita dificuldade de contratação. E a Michelle foi fruto de uma indicação de uma cliente que viu na época, ela tinha saído do local que ela atendia, e me indicou, e agora ela trabalha comigo. Então, estou nesse processo de expansão, e hoje a gente está aí trabalhando junto, é minha parceira, entregando bons resultados com o Globo. Bacana. Hoje a gente sabe assim, que o mercado ele é muito competitivo, né? Está sempre em constante mudança. Sim. Sobretudo o mercado de beleza, que é o mercado mais rentável do mundo, né? Então, a gente sabe que é um mercado que gira milhões. Assim, hoje você já tem aí 3 anos, né, de empresa. Sim. Né, 10 anos que você já é profissional. Mas qual que é o maior desafio que você percebe que ainda precisa ser rompido nesse mercado? Eu acredito que o primeiro desafio ele começa dentro de nós, né? Então, eu acredito que quando a gente vê o caos ali fora e faz com que isso entre dentro da gente, fica muito mais difícil a gente romper essas barreiras para enxergar que a gente pode ir mais além, né? Então, o primeiro passo que eu entendi ali, quando eu precisei realmente virar essa chave, foi entender que eu era uma empreendedora. Quando eu comecei na área da beleza, eu me vi apenas como autônoma e não me enxergava como empresa. Então, aquilo ali dificultou um pouco dos processos, né? Até eu entender que eu era empresa, eu tinha um CNPJ, e mesmo que ela fosse pequena, porque a gente começa a se limitar aí, né? Não, eu tenho uma empresinha, eu tenho um estúdiozinho, eu tenho uma lojinha. A gente que trabalha atendendo ao público, né? Ouve muito isso. Muita gente tem potencial de crescimento, mas eu costumo dizer que o bloqueio está na cabeça dele. Aí ele fala bem assim, eu não posso cobrar mais caro, porque aqui todo mundo cobra barato, todo mundo... não, aqui a gente só pode fazer um alisamento se cobrar R$90 para fazer um alisamento. E com hidratação, porque o povo não paga. Porque eu estou num bairro que não... Então tem muito disso, né? Sim. Muita gente acha que não... que é menor do que é. É aquilo, né? Não tem como as pessoas enxergar valor naquilo que você não enxerga, né? Quando eu comecei, eu passei por esse processo. Acho que quando a gente inicia numa área nova ali, porque eu sempre trabalhei de carteira assinada, então empreender para mim era algo totalmente novo. Eu sei bem como é isso. Fiquei 15 anos trabalhando de carteira assinada e chutei o balde. E a gente precisa chutar o balde, né? Eu falo que existe uma vida antes do medo e depois do medo. Depois do medo, isso é verdade. E aí, quando eu entendi que eu precisava focar não somente na técnica, porque eu tinha muito receio. Será que eu estou entregando bom resultado? Não, tem que fazer mais curso. E no fim você entende que não é mais curso. Você já é uma profissional capacitada, você só não enxerga isso. Então, essa mudança de mentalidade foi o ápice, assim, da minha vida. Aos 27 anos, eu falo que ali foi a virada de chave. E quando eu entendi isso, quando eu entendi o mercado, e ali começou a mudança, né, da mentalidade de cobrar um valor realmente justo, de precificar corretamente, de enxergar valor naquilo que você entrega. Hoje, por exemplo, a média dos alisamentos que eu cobro é muito diferente do mercado. Então, as clientes sentem esse impacto. Nossa, é mais caro, né? E aí... Mas é só o primeiro encontro. Aí depois que ela conheceu, ela não te troca mais. Não. Né? Então, assim, vencer o medo, porque eu falo assim, eu vim da área da beleza também, então um medo muito grande que eu tinha é de falar assim, minha agenda vai ficar vazia.
E eu fui referência, porque eu fui conhecida como a mais cara da região. E depois, agora, depois de uns anos, eu sinto orgulho. Eu falo, caraca, olha lá, minha agenda vivia cheia. E eu via minhas concorrentes mais em conta, disponibilizando vaga no Instagram, no WhatsApp. E eu sempre lá, com a minha agenda certinha, alinhadinha. Então é sobre isso, é romper aquele medo de você achar que não dá conta, que eu não vou ter cliente. Mas às vezes tem aquele cliente que paga baratinho, só te traz prejuízo. Então, não valoriza o seu trabalho, né? Exatamente. E quando é sobre valorização da pessoa. Sim, quando a gente começa a entender isso, a gente também começa a captar outro tipo de público, né? Eu lembro quando eu cobrava muito barato. Gente, quando eu comecei, eu cobrava R$50 para fazer um procedimento. E eu atendia a domicílio ainda, então... Pagava para trabalhar. Eu pagava. Era quase uma caridade que você fazia, né? Uma pessoa está precisando de fazer um alisamento, você fala, não, vou doar esse alisamento para você. E para você ver o processo, como que foi árduo, demorado, 10 anos atrás, R$50, e atendendo a domicílio, era aquela loucura, né? Eu tinha uma agenda extremamente cheia, ou seja, eu entregava um bom trabalho, mas não tinha essa visão de empreender, de entender sobre como deveria ser cobrado, Sim. como apresentar resultados ali, né? E aí, quando você vai amadurecendo, vai estudando, porque eu falo que o conhecimento é a chave de tudo para você mudar isso. E não pode parar no tempo, né? O estudo não adianta. Você quer se manter no mercado, atualizar, ficar sempre ligado e ir embora. Mas me conta uma coisa que eu tô muito curiosa. Como é que você produz para você no seu estúdio? E você tem intenção de dar cursos, de passar para outros profissionais? Conta aí pra gente. O spoiler dos os spoilers aí de quais são os planos segredo, futuros. Gente, não, brincadeira. Isso é uma... Gente, eu vou falar bem sério pra vocês. Isso aqui hoje é a realização de um sonho. E eu co-criei há muitos anos atrás, porque eu sempre falava que um dia eu queria dar entrevista, participar de um podcast. Ai, que honra! Só que como a gente se enxerga tão pequeno de achar que a gente nunca... aconteceria isso com a gente, né? Quando eu coloquei isso lá nos meus planinhos, no meu papel, eu fico até emocionada de falar. Eu falava, gente, mas por que um dia eles me chamariam? Eu não sou ninguém. Por que um dia eu daria entrevista para alguém para falar sobre a minha história? Quem sou eu? Então isso era um conflito que eu tinha de autossabotagem comigo ali, né? E a gente começa a conflitar com os nossos princípios ali. E cada vez que eu vejo Deus trabalhando ali na minha vida, mostrando que é possível sim a gente realizar sonhos, né? Hoje eu estou aqui participando, fico imensamente grata. A gente fica muito feliz em poder fazer parte desse sonho, né? Ter profissionais desse nível pra gente poder estar aqui, né, batendo esse papo bacana e conhecendo melhor. E você hoje está numa posição que você pode, inclusive, influenciar muitas pessoas, né? Te cortando, desculpa, pode falar. Não, pode ficar à vontade. E só respondendo para complementar a pergunta que a Luana fez, quando despertou esse sonho de lançar o meu produto, ela veio com uma bagagem extensa ali, porque eu montei várias metodologias ali que eu queria que se tornasse real, que era poder capacitar outros profissionais também. Porque eu entendo que aquele processo que eu passei de dificuldade, de não saber cobrar, de não saber se posicionar, que eu acredito que é muito importante para a gente saber apresentar o nosso valor, e eu vejo que o mercado ainda é um mercado escasso com isso, né? Hoje, para você ver profissionais que romperam essa barreira, hoje são grandes, são de sucesso, mas são poucos. Sim. A maioria você vê em um salão pequeno, não se enxerga como empresário, acha que é autônomo. E eu falo, não, gente, a gente precisa enxergar valor naquilo que a gente entrega. Eu costumo dizer, inclusive, que os melhores cabeleireiros, às vezes, não são os que cobram mais caro, porque eles ainda não entenderam que você precisa não só ser cabeleireiro. Às vezes, tem pessoas aí no mercado, e a gente sabe disso, né? Principalmente quem roda muito, quem vê, quem vai no dia a dia de salão, vê que tem profissionais que não são tão qualificados como tecnicamente, mas são excelentes vendedores, e isso faz toda a diferença. Então, é isso que você está falando, na hora de você saber precificar, na hora de você, sabe, lidar com a rotina do dia a dia de trabalho, porque quando você começa a pensar que você está numa empresa, você começa a se pôr numa posição diferenciada, e isso faz com que você consiga alçar voos mais altos, né? Então, tem muita gente aí que
precisa ouvir isso, né? Precisa desse feeling, né, Sim. para poder mudar. E eu falo que isso veio através de um processo muito delicado que eu vivi nessa virada de chave que eu te falei aos 27 anos, porque quando eu comecei a empreender, eu tinha zero noção de missão, visão, valores de uma empresa, então eu só trabalhava, eu só pensava no dinheiro, meu Deus, eu preciso atender, e aí você só focava naquilo. Em 2000, não me recordo, mas foi uns 2 anos atrás, eu tive um processo de burnout, passando por uma fase delicada ali e precisava trabalhar e não soube diferenciar que eu precisava ter um horário para sair, um horário para entrar, que eu precisava impor limites dentro da minha empresa, eu não me via como uma empresa. E aí eu falo que as consequências vieram. E ali eu precisei dar 10 passos para trás para entender, opa, eu preciso agora... Se olhar, né? Falar assim, não, meu momento, quem eu sou, quem é a Carol, para onde eu preciso seguir. E também a bagagem é importante porque você olhar para trás e falar, eu fiz isso, não deu certo, então agora eu já vou para um caminho diferente. Então isso também foi fundamental, né? Com os certeza. Erros, vencer os medos e... Eu gosto de dizer que uma especialista se mede pela quantidade de erros que ela teve. Exatamente. Quanto mais ela errou no passado, mais segura ela é para dizer, sou especialista. Eu falo que hoje a gente aprende, né? O adulto ele começa a romantizar as dificuldades, mas a gente entende que cada dificuldade que vem é um processo de aprendizado, Isso né? aí. Eu falo que o meu passado ele foi um local de aprendizado para mim. Então todos os erros que eu cometi, porque eu lembro que eu sentei assim na exaustão e falei, Deus, onde que eu perdi a linha? Onde que eu saí do trilho? Eu preciso entender onde que eu errei, preciso corrigir isso aqui. Então eu comecei esse trabalho interno de mudança de mentalidade, de posicionamento, de impor limites, de entender que eu era empresa e eu precisava impor limites, porque antes eu entrava no estúdio 7 horas da manhã, saía meia-noite, 1h da manhã. E cadê a Carol, né? O eu, Carol? E ali foi o excesso, assim, cheguei no meu estopim, tive burnout, tive ansiedade, passei por um processo depressivo, e aí foi bem delicado. E eu não tinha ninguém ali para poder falar, ei, se olha, se ame, se acolha, né? Então foi um processo doloroso, mas eu falo que foi o melhor processo da minha vida. Ali veio a mudança de chave, virada de chave, a mudança de mentalidade. Então tudo isso fez com que hoje eu me tornasse quem eu sou. Ainda me vejo muito pequena comparado a onde eu quero chegar, mas estou no caminho, né? Com certeza, e está no caminho certo, porque a experiência já gerou isso, esse desejo de mudar a rota, de entender, de saber para onde está indo. Então, eu digo assim, que a caminhada fica até mais interessante, porque quando você caminha sem observar tudo que está ao seu redor, você só vê a experiência se ela der errado. Agora, quando você vai pegando passo a passo, você fala, nossa, como foi incrível isso, como foi incrível aquilo, isso é muito importante. Eu tenho vivido muito isso. A Luana entende, né? A Luana tá chegando, o maternar veio para poder mudar. Então, assim, na verdade, é a conexão consigo mesma. É isso que eu quero, é isso que tá me fazendo bem, é isso que não vai me sabotar. Porque às vezes a gente fica assim, dou conta, eu vou dar... Claro que você vai dar conta, mas e depois desse deu conta? O que vai restar? E eu lembro que eu tinha muito essa crença, né, de eu sou forte, eu dou conta de tudo. Eu tô correndo de ser guerreira, tô fora, não quero ser mais não. Eu brinco agora, eu sou mulher, quero ser mimadinha, não quero ser guerreira mais não, deixa pra Xena lá. Isso aí, ela dá conta, ela tem força pra isso. Então assim, eu acho que a mulher ela precisa ter essa delicadeza, essa fragilidade, mostrar que ela realmente precisa ser cuidada. E a gente precisa começar com a gente, né? Não é esperar isso do próximo. Isso é verdade. Então eu lembro que na época eu falo que eu era vítima. Eu era vítima da sociedade, daquilo que as pessoas impunham. E eu acreditava naquilo. Até eu entender que eu me coloquei naquele lugar. Exatamente. Então só eu podia sair dali. E hoje eu falo que através disso surgiu esse desejo de poder... tentar capacitar mulheres para poder enxergar isso nelas também. Eu que sou inserida na área da beleza, né, Luana? A gente tem muito contato com profissionais, então a gente vê ali no dia a dia, nossa, ela tá fazendo errado ali, ela podia melhorar isso aqui, melhorar a vida dela. Eu tenho amigas que são da área, a gente conversa muito, às vezes eu tento fazer elas enxergarem diferente. Você é uma empresa, você precisa pelo menos saber diferenciar a empresa de você.
mudar seu caixa, entender o seu faturamento. Então, assim, às vezes só trabalha ali e está cometendo os mesmos erros que eu cometi. Como diz o Johnny, não sabe nem quanto tá gastando de produto. Coloca, sabe que precisa comprar, mas não sabe quanto é aquilo, né? Eu costumo dizer que é essencial para uma profissional, qualquer profissional, né, da área, ter um bom desempenho, minimamente saber quanto custa para o cliente sentar na cadeira. Isso aí eu acho que é a premissa inicial. Assim. Quanto custa para você fazer um alisamento na lona? Isso não vai acontecer, mas... não porque eu não posso, não porque eu não vou deixar, né? Não porque eu sei porque ela não quer. Né? Embora assim, a gente tenta influenciar, né? Mas tudo bem. Mas é importante a pessoa saber quanto que custa para uma cliente sentar na sua cadeira. Esse custo precisa ser calculado, as pessoas precisam entender. Porque senão como você vem falando, né? Olha, tem muita gente cometendo o erro de misturar as coisas. Onde começa a empresa e onde termina a pessoa, né? Isso não pode, isso tem que ter tem que ser bem demarcado. Sim. E quando você mistura uma coisa que é importante dentro do negócio, quando você mistura finanças, aquilo que é pessoal, com aquilo que é da empresa, você começa a correr atrás do próprio rabo. Assim. Sim. Começa a não enxergar que você pode ir além. Fica estagnado, né? E você acaba gastando tudo. Muita gente faz isso, né? Acaba gastando muito tudo que ganha, né? Sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro. E tá bem, porque ela se sente bem, porque fala assim, no final do dia conseguiu pagar as contas, conseguiu pagar tudo que se propôs a pagar. Mas é interessante saber que, assim, algumas pessoas, elas não querem nem saber quanto elas ganham, com medo de se frustrar. Porque às vezes ela está ali fazendo uma progressiva a R$50, só que ela faz um monte de progressiva e ela trabalha como um trator o dia inteiro, das 7 da manhã à meia-noite, fazendo progressiva, fazendo outros procedimentos e cobrando, né, não sabendo precificar. E aí ela prefere nem saber quanto ela está ganhando, ela só quer saber assim, no final da semana, porque são pessoas que geralmente gostam de pagar os fornecedores por semana, aí vai lá no final da semana, ela paga o fornecedor, né, consegue e quando consegue coisinha. pagar, né? Porque eu lembro na época que eu trabalhava sem ter essa diferenciação, chegava a data próxima de pagar e eu ficava, ai meu Deus, como que eu vou pagar? De onde eu vou tirar esse dinheiro? E aí trabalhava mais. Então, quando a gente, eu falo que a educação financeira, né, que a gente precisa ter, muda totalmente, porque quando chega a previsão de você pagar o seu fornecedor, ou a conta de água, o aluguel, você já tem uma previsibilidade daquilo que você vai ganhar. Então, muda totalmente o jogo ali. Hoje, o dinheiro que entra na minha empresa, eu tenho meu Prolabore, eu tenho minha margem de lucro, eu tenho meu investimento dentro do meu próprio espaço. Então, tudo que eu ganho ali é em prol da minha empresa. Então, aquilo ali não é meu. Eu quero reinvestir ali, eu quero crescer ali. Então, eu preciso ter essa educação para poder aplicar isso dentro do meu negócio. Eu falo que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, se você está errando ali dentro da sua empresa, é sinal que você está errando até dentro da sua casa, né? E a gente precisa ser maduro para poder fazer jogo de gente grande, né? Porque quem entra para empreender, hoje, se você for pesquisar aí, a maioria das pessoas que começam a empreender, mais da metade fecham as empresas com menos de 1 ano, 2 anos, porque não entendem essa questão de você saber administrar uma empresa, entender a parte financeira, entender as vendas, ter métricas, ter metas. Enfim. Nossa, metas é um negócio que é complicado, né? Mas precisa ter. Sem metas você fica... A gente precisa ter algo pra gente poder correr ali, mirar, né? Mirar um objetivo, senão... E eu falo uma das coisas que hoje eu tento levar com mais leveza. A gente precisa ter metas, mas a gente precisa ser grato mesmo no pouco ali. Exatamente. Porque se você não for no pouco, você não vai ser no muito. Celebrar as pequenas vitórias. Isso é importante pra gente não surtar. Com certeza. E priorizar a saúde mental, né, Johnny? Porque hoje a gente vê aí
Isso é uma doença que está bem realmente clara ali. Eu falo que eu passei isso no início da minha empresa e foi bom para eu poder entender que eu precisava também olhar para a Carol, não só para a empresa, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Tudo é um acordo ali, a gente precisa ter o seu horário de entrada e de saída, poder ter seu momento de lazer com a sua família, poder usufruir daquilo que você também está em busca, né? Não só trabalhar, fazer, meta e esquecer do importante que é a vida, aproveitar a vida ali. Mas conta aí pra gente sobre os produtos, Conta aí que eu tô curiosa. Bom, quando despertou esse desejo, né, de lançar a minha marca de produtos, além de trazer tecnologia, inovação ali, bons resultados, eu foquei nessa questão de entregar bons resultados, não só voltado para a marca. Hoje a marca Mangésica é uma marca que está se iniciando no mercado, ela foi desenvolvida e lançada esse ano, mas por trás dos bastidores ali já tinha 2 anos já que eu estava pesquisando, testando o produto, e hoje eu penso nessa questão de expansão, quero me tornar referência em alisamento aqui no estado, é um sonho grande. Vai se tornar, com certeza, mantendo o foco. E ser reconhecida ali, né, por trabalhar com produtos de qualidade, por entregar bons resultados, porque eu falo que hoje eu entrego ali 50% dentro do meu espaço, os outros 50% é lá fora, que eu não vou estar em contato com a minha cliente sempre. Então, eu trabalho com essa parte também de educação ali dentro do meu espaço. As minhas clientes saem dali cientes de como elas precisam cuidar do cabelo, como que elas precisam manter. Porque, infelizmente, mesmo com acesso à informação, tem muitas desinformações por aí, né? É verdade. Então, hoje você vê, às vezes você pega clientes ali, a gente sabe que a parte do cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima das mulheres. Profissionais que fizeram serviços péssimos ali, entregaram corte químico, entregaram cabelo quebrado, e hoje a gente entende que a gente trabalha ali com pessoas, a gente trabalha com transformações e a gente precisa entregar bons resultados. Então o Mangésica ele veio para entregar esse diferencial no mercado. Futuramente, se esse ano, se Deus permitir ainda, o spoiler aí, ó. Spoiler, conta pra gente. Vai sair a linha Home Care, que é para cuidados em casa, para as clientes. Bacana. E quero focar nessa questão da expansão, de treinar profissionais, capacitar profissionais ali também para trabalhar com a linha Mangésica e expandir o Mangésica para o Brasil aí, para fora do país também, se Deus permitir. Com certeza, que bacana. É um sonho grande. Mas então, assim, você já está preparada para o sonho grande, né? Já está ali no caminho, sabendo que realmente é um foco. No momento certo você vai... Sim, eu falo que é uma construção diária, né? 1% todos os dias. Então, eu entendo que é uma empresa que está começando agora, tem um futuro muito promissor pela frente, porque eu falo que vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Sim, é isso aí. Mas é sempre tranquilo, sabe? Hoje eu não pressiono, não tô me cobrando tanto a ponto de querer tudo muito imediato. Então, é uma construção a longo prazo. Então, a gente às vezes se compara, né? Hoje a internet vem muito disso, da comparação. Nossa, mas fulano é muito grande. Quem sou eu? Tô começando agora uma empresa pequena. E aí você começa a se auto-sabotar ali, nem isso começou. É sobre isso, manter a porque mente. certamente você já deve ter recebido aquele vídeo, né? Você é cabeleireira e não tá faturando 30 mil reais por mês. Vem aqui que eu vou te dar um curso. E a pessoa não é cabeleireiro, E na verdade, né, hoje as pessoas elas estão buscando tudo muito imediato. Eu vou te ensinar a faturar 10 mil, a pessoa está faturando 2, mas como que a pessoa vai sair de 2 para 10? Isso é uma escala a ser construída. Você vai subindo degrau a degrau. Então, assim, as pessoas elas vendem uma mentira e as pessoas compram muito. E eu falo que hoje eu não quero ensinar elas a fazerem cabelo, porque elas já sabem. Hoje eu quero ensinar elas a venderem o procedimento delas, a venderem a imagem delas, a postura delas, porque isso influencia muito, né? Com certeza. Então, precisei mudar tudo isso, minha forma de me comunicar. Eu tinha muita vergonha, eu era muito insegura, isso também influenciava muito. Porque a pessoa senta na sua cadeira, você ser tímida, ter vergonha de falar sobre o seu trabalho, a pessoa vai falar, eu não vou fazer mais cabelo com essa mulher. Não passa segurança, Se você né? não tiver autoridade ali... Então, hoje eu brinco, minhas clientes chegam, elas falam assim, nossa, eu nunca vi uma cabeleireira trabalhar arrumada assim... E eu falo, gente, como assim? A gente vende beleza, a gente precisa tá alinhado aquilo que a gente vende, né? Imagina chegar no salão, a cabeleireira tá com o cabelo lá pra cima.
Será que ela realmente vai me entregar resultados? Então eu falo que hoje eu queria entregar essa mudança de mentalidade para ela, sabe? E eu acredito que a gente está aqui para servir o próximo. Então, igual você falou, essa questão da concorrência. Hoje a minha concorrência sou eu. Então, assim, meu concorrente ali do lado, eu sou muito grato por ele, que Deus abençoe o trabalho dele. Mas se eu ficar olhando só pro meu vizinho ali pro lado, eu tenho que olhar para a parte mais... de você, Isso, né? Aí. Eu tenho que olhar para a parte mais importante, que é a minha empresa. Então, é importante a gente ter os concorrentes, mas também é importante a gente priorizar ali aonde está o centro do nosso negócio, né? É verdade. E o centro do seu negócio sempre será você e as pessoas que você cuida, né? Isso aí. Porque eu costumo dizer que a cabeleireira ela tem um papel social. Não é só entregar beleza. Às vezes ela tem um papel social. Porque aquela cliente... E quando você entende que você tem esse papel social, você acaba se diferenciando. Porque aquela cliente que senta na sua cadeira, que vai ali para você realizar um procedimento, além dela estar fazendo isso porque ela confia no seu trabalho, até porque ela está entregando algo que é extremamente precioso, né? Sobretudo as que gostam de fazer alisamento, que gostam de cuidar do cabelo, elas estão entregando para uma profissional algo que é muito precioso. Mas às vezes isso tem um papel social, porque ela vem de uma situação talvez de baixa autoestima, às vezes até num relacionamento que é um pouco abusivo. E né, tem muita gente que fala, né, com terapia ou sem terapia. Às vezes esse papel social, quando a cabeleireira entende, isso faz também ela se diferenciar no mercado. Que a pessoa que está chegando ali para ela, às vezes está precisando ser cuidada. Então, isso é o cerne do nosso trabalho. Né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar na área, eu não sei se isso é um dom, o que é, mas as pessoas elas se sentem muito à vontade em contar a vida delas, né? E Nós somos psicólogas, terapeuta. E eu lembro que eu não sabia diferenciar isso, porque eu sou muito empática ali. Eu pego a história da pessoa pra mim, isso era um problema. Hoje não é mais, graças a Deus. Mas eu lembro que na época eu ficava muito mal. Às vezes eu vi uma história ali triste, eu queria ajudar, E hoje eu entendo que o meu papel ali, pelo menos, é uma boa ouvinte. Às vezes a pessoa não tá ali pra ouvir a sua história, pra ouvir o seu conselho. Ela quer ser ouvida, né? Então, a cliente que senta ali na minha cadeira, ela senta no espaço aconchegante, vocês conheceram lá o meu espaço, então hoje eu tento trabalhar muito isso, esse diferencial dentro do meu estúdio. Hoje é um estúdio, mas futuramente pretendo ter um salão maior, mas trabalhar essa questão de você se sentir acolhida dentro do espaço. Meus clientes hoje chegam lá, elas falam, nossa, que ambiente gostoso, que ambiente tranquilo, porque elas se sentem em paz acolhidas, ali, né? Sentir acolhida, eu entrei lá. Então hoje eu trabalho muito essa parte também visual, essa parte sensorial, essa parte olfativa, né? Então eu tento trabalhar esses 5 sentidos ali dentro do meu espaço para elas se sentirem bem. Então eu quero que elas entram ali e saiam dali transformadas realmente. Então hoje eu não sou mais terapeuta, hoje eu falo assim, procura uma terapia, faz bem. Já indica, né? Deu os sinais, você já manda, direciona, isso, né? Sim. Então, assim, hoje eu direciono, sou uma boa ouvinte. A triagem, isso aí. Qual profissional? Qual profissional tá precisando mais? Vai terapia, vai psicólogo, vai psiquiatra, então você já sabe, mas... Depende do desabafo, né? Mas pra cliente já é uma experiência incrível, né? Poder sair dali aliviada e linda. Com certeza. E você vê o brilho ali, né? Às vezes a cliente, ela chega lá na autoestima baixa, e aí quando ela sai dali, ela sai com um sorriso, um brilho, você vê a diferença do que você entrega ali. E hoje eu foco muito nisso, né? Entregar bons resultados, não só na parte visual, mas na parte interna da cliente também, dela se sentir bem, olhar no espelho e se amar, né? Eu acredito que é o mais importante hoje. É verdade. Isso entrega muito, né? Porque faz muita diferença. Com certeza. Eu falo que eu vivi nesse meio, né? Eu vivo ainda, né? E eles falavam muito isso. Porque às vezes chegava em um lugar que você estava conversando com a profissional e depois a profissional olhava e... Aí uma cliente uma vez até falou, nossa, mas você tá conversando comigo desde que eu cheguei, não parou para fazer outra coisa e tudo mais. Então, isso assim, continue assim, porque realmente é um bom caminho pra gente que já atuou e viu experiências assim, né? Sim. Então, eu acho que aquele momento é dedicado àquela cliente, faz toda a diferença, porque às vezes
colocar a cliente na cadeira e atender outra, você não consegue dar aquela atenção, então... E hoje lá no meu estúdio eu trabalho com exclusividade, então as minhas clientes, elas têm um momento ali só delas, e é pra gente entregar o melhor, igual eu falo, eu sou especialista em alisamento, então eu tô ali, imagina se você vai no médico ali, e você entra dentro do consultório, o médico tem 3 pacientes para atender. Ouviu de cada vez, né? Tá atendendo um e conversando com os dois que estão na recepção. Dois, né? Então, assim, não faz sentido, né? Você tá ali para entregar bom resultado. Como que você vai entregar bom resultado atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo? Então, você tá ali para ter o seu momento, para ter o seu momento de relaxamento ali, de entrega. E hoje a gente busca esse diferencial lá no meu espaço. A Michelle, que trabalha comigo, para você entender só como ela trabalhava em um salão grande, então ela sempre trabalhou atendendo muita gente naquela correria, e quando ela veio trabalhar comigo, para ela foi fora da caixinha. Ela falou assim, mas como que funciona isso aqui? É um estúdio, você atende uma por vez, com calmaria, né? Só alisamento, mas tem agenda para isso? Aquele impacto, né? E aí ela... Com volume, né? Quantidade de gente... tem que vender, tem que isso, tem que aquilo, tem que... Salões, não todos, né, mas alguns onde o foco é financeiro, Sim. Não pessoas. É volume de pessoas, quanto mais melhor. E hoje eu falo, eu não quero quantidade, eu quero qualidade, então isso faz total diferença. Já nichou, já sabe o que você quer, já tá tudo alinhado, isso é muito bacana. Carol, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as profissionais ou para as futuras clientes que também podem estar nos assistindo. E também que você deixasse onde elas podem saber mais, te conhecer melhor, conhecer mais o seu trabalho. Deixa aí o seu @, também. Faz seu merchan aí. Bom, uma coisa que eu falo, tem uma referência muito grande, que é a Bianca Ruma, ela é especialista em cachos, totalmente diferente do meu nicho, mas como especialista ali e empreendedora, é uma pessoa que eu admiro muito, e ela fala uma frase que para mim faz todo sentido, acredito que para todo mundo também, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, não desista dos seus sonhos, acredite em você, independente dos ruídos que você escuta ali fora. Então, faça com que isso dê certo. E se não der certo, tenta de novo. Então, é importante a gente se colocar em primeiro lugar. Então, mentalidade forte ali, coragem, persistência, isso vai fazer com que dê certo. E para quem quiser me acompanhar, conhecer o meu trabalho, estou localizado aqui em Vila Velha. O meu @ é @estúdio Carol Manjeski. Então, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, tá lá também, para quem quiser conhecer. E futuramente a gente fechar mais parcerias aí, né? Fazer mais network. É verdade, troca de conhecimento, né? É algo muito bom. Bater esse papo maravilhoso, né? É enriquecedor, com certeza. Se pudesse, a gente ia até mais um pouquinho. Né? Com certeza. Obrigada, Jory. Obrigada, Luana. Nós que agradecemos, foi um prazer. Mas é isso, continue nos acompanhando. Virão próximos episódios aí. E agradeço muito nos acompanhado até aqui. Muito obrigado, minha gente. Fiquem no Deus. Deixa o like, hein?